Bora lá, nação, analisar as últimas informações e notícias do Flamengo. E olha só que detalhe, informação, hein? Caso o técnico Jorge Sampaoli venha cair, o próximo técnico do Flamengo será o técnico Tite. Isso nós vamos analisar porque as informações dos jornalistas aonde comentaram sobre o Flamengo, que o Flamengo, inclusive, está se preparando para a partida do meio de semana contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. E essa partida também pode ser decisiva. Vamos analisar nesse momento. Já chega explodindo o dedo no like. Você é flamenguista de verdade, então deixa o seu like aqui nesse momento. Vamos bater uma meta juntos de 1000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do Flamengo. E também vai rapidinho nos comentários e escreva. Caso o Sampaoli caia, quem deve ser o novo técnico do Flamengo? Você é flamenguista de verdade, está assistindo o vídeo? Ainda não é inscrito no canal Meu Mengão React? Aperta o botão vermelho, se inscreva e faça parte, porque aqui é notícias e informações do Mengão todos os dias pra vocês, tá bom? Créditos esse vídeo, o canal ESPN, canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Vamos analisar as últimas informações do Mengão. Tá demitido. Eu não tenho nada a ver. Semana de crise e silêncio no Ninho do Urubu. O Flamengo se reapresentou e iniciou a preparação para enfrentar amanhã o Goiás na Serrinha pelo Brasileirão. O time de Sampaoli está a 12 pontos do líder Botafogo. Como o treinador não repete escalações e não há uma equipe titular definida, não dá nem para dizer que o Fla vai ter um time reserva em campo. Tudo ainda é um mistério. Apesar do confronto com o Esmeraldino, o foco está no segundo jogo da final da Copa do Brasil contra o São Paulo, domingo no Morumbi. O time carioca precisa vencer por pelo menos 2 gols para sair com o título, porque foi derrotado por 1-0 no Maracanã. Eu tenho a ilusão que vamos sair campeões. Vamos sair campeões. Tenho a ilusão de que seremos campeões. Da nossa parte, quero deixar claro que, corpo técnico, estaremos planejando cada detalhe do jogo com muita ilusão. Cada detalhe do jogo estaremos pendientes com muita ilusão. No Maraca, faltou criatividade no meio de campo. O trio de ataque, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro, não funcionou. O camisa 10 está suspenso do jogo de amanhã e tem a semana livre para se recuperar do desconforto na coxa. Gabriel publicou nas redes sociais uma mensagem de esperança aos rubro-negros, demonstrando que acredita numa virada. O meia Arrascaeta foi na mesma linha e postou: "Se você ainda não desistiu, é porque você sabe que vale a pena". O uruguaio tem lesão na coxa e segue passando por um tratamento intensivo. O atacante Luiz Araújo está no mesmo processo. Os dois já fazem trabalho em campo, mas com a presença de fisioterapeutas. São tratados como dúvidas para o duelo com o tricolor paulista. Sim, espero que Arrasca se recupere, se pode jogar melhor. Sim, espero que o Arrasca se recupere e possa jogar, mas temos que saber lidar com a realidade que temos e dar a cara, porque a realidade hoje não faltou argumentos. Desde a projeção até a execução, porque, como foi o segundo tempo, podíamos ter ganhado a partida tranquilamente. Nos faltou um pouco de fúria. Tranquilamente, nos faltou um pouco de fúria. Mesmo mostrando uma relação estremecida e distante com o elenco, Sampaoli foi mantido no cargo, pelo menos até domingo. Dificilmente o argentino vira o ano no Ninho do Urubu. Vale lembrar que o comandante é o 9º treinador da era Rodolfo Landim. Agora, a gente chegar e botar só na conta de A, B ou C, eu acho que não é justo, eu acho que não procede. E domingo, a gente vai pro Morumbi com a história do Flamengo, com a grandeza do Flamengo para tentar reverter esse quadro e, claro, com o São Paulo de técnico. A crise no Flamengo é reflexo das escolhas da diretoria. O treinador tem sua parcela de culpa. O elenco milionário também precisa apresentar mais ao torcedor para salvar o ano em 90 minutos. Parece muito e pouco ao mesmo tempo, é um jogo apenas. Mas você pode ir da glória até um lugar em que o Flamengo não está acostumado a habitar nos últimos anos. Porque se o Mengão não ganhar a Copa do Brasil, dificilmente vai vencer o Brasileiro, pela distância que tem aí para o Botafogo, tem Palmeiras, enfim. E, de repente, pode acabar o ano sem nenhum título, sendo que disputou inúmeras conquistas com o Vitor Pereira, depois chegou o Sampaoli. Então,
é tudo ou nada, não tem outro caminho. Não tem outro caminho e pode ser o último jogo do Sampaoli. Se o Flamengo não conquistar a Copa do Brasil, me arrisco em dizer que o Sampaoli não continua, até por toda essa manifestação, principalmente do torcedor, manifestação e comentários do meio de comunicação em relação ao que o Sampaoli vem fazendo. A coletiva dele pós o jogo, esse primeiro jogo da Copa do Brasil, quando ele fala do DNA, que ele ainda não conseguiu fazer esse time jogar da forma que ele gostaria, tá demorando fazer esse time jogar dessa forma, e aí todos aqueles problemas internos que aconteceram dentro do Flamengo, difícil de ser administrado, difícil a continuidade desse ambiente saudável, porque estamos falando de agressão, de preparador físico, que faz parte da comissão, fazia parte da comissão do Sampaoli. Então, com esse combo, todas essas coisas que aconteceram com o Flamengo, faz com que o Flamengo entre muito mais pressionado nessa decisão da Copa do Brasil. Pressionado, e o Sampaoli realmente, acho que não é só questão do emprego, mas é de mostrar para a torcida que ele tem condições de encontrar alternativas, que ele pode montar. Por exemplo, ele fez um jogo maravilhoso contra o Fluminense na própria Copa do Brasil, era um confronto direto, depois ele vai lá e escala bem o time contra o Botafogo, vence no Newton Santos, mas fora isso, ele tem poucos jogos em que o torcedor marca na memória ou tem aí para se apegar, e é uma pena, porque é um timaço do Flamengo, não é? E eu sempre digo que no mata-mata, quando você joga diante do seu torcedor, é o momento mais esperado pelos jogadores. Você está ali com apoio direto das arquibancadas, não aconteceu isso para o Flamengo, o torcedor foi lá, o time não correspondeu, e agora tem essa missão ingrata de ir no Morumbi, com uma torcida do São Paulo que está em êxtase, completamente fechada com o time, vai ter que enfrentar o adversário e esse apoio do torcedor. Um adversário que está com confiança, um adversário que está sabendo jogar aos seus domínios, é um time muito bem organizado pelo Dorival. Vale lembrar, né, que já no primeiro, segundo, terceiro jogo, os primeiros jogos do Dorival, a gente já falava dessa mudança de organização do São Paulo, né? E essa organização, ela permaneceu. A gente pode questionar aqui performance de ganhar ou perder, jogar bem ou jogar mal, mas é um time muito, muito bem organizado. Mostrou no Maracanã e com certeza no Morumbi que a festa vai ser melhor do que foi quando o São Paulo conseguiu aquela vitória, reverter um resultado que foi contra o Corinthians. Então vai ser uma festa muito bonita, ingressos esgotados, o torcedor vai estar apoiando o time e com certeza o São Paulo vai dar essa resposta para esse torcedor. É o São Paulo que, vale lembrar, para chegar até esse momento de decisão com o Flamengo, passou por dois rivais. Primeiro pelo Palmeiras e depois pelo Corinthians, o que torna mais ainda interessante esse momento de final de Copa do Brasil. Bruno, todos os amigos desse Sport Center, pro fã de esporte. Olha, Mari, hoje tá muito sol. Eu tava até olhando o termômetro da praia marcando 22 graus. No meu celular, 32 graus. Mas a sensação é que tá 42 graus. Muito quente por aqui. Mas é isso, a gente tá aqui onde se concentra a torcida do Flamengo, nessa parte da praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. E o Flamengo treinando agora de manhã no Ninho do Urubu. A atividade começou 9 horas da manhã e fica a expectativa para essa semana decisiva. Domingo tem a final da Copa do Brasil contra o São Paulo no Morumbi, mas antes disso, nessa quarta-feira, o Flamengo encara o Goiás pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Inclusive, o voo será hoje, 4 horas da tarde, para Goiânia. Para esse jogo, o técnico Sampaoli não conta com o Gabigol, ele foi expulso na partida diante do Atlético Paranaense, então está fora, fica de disposição então para a final de domingo. O lateral Wesley também não joga, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Arrascaeta, Luiz Araújo também são 2 desfalques, mas esses 2 atletas que têm lesões musculares estão sendo preparados. A expectativa é que a dupla fique à disposição para o jogo de domingo, mas é aquilo, meio que no sacrifício, porque são lesões ainda graves mesmo. O Arrascaeta vem trabalhando ali em tempo integral para tentar ficar à disposição. Ele mesmo ainda acredita no título, até conversei com alguns torcedores por aqui sobre esse possível retorno do Arrascaeta, e muitos falando que é muito necessário que ele vá para o sacrifício, porque ele é o cérebro dessa equipe do Flamengo. Então muitos apostando que o título só vem se o Arrascaeta jogar. Essa é a expectativa então para o jogo de domingo. E só para a gente fechar também, o Flamengo pagou uma multa ao STJD para contar com o Gerson no jogo do final de semana, isso porque ele foi expulso contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, cumpriu suspensão automática, mas a pena dele foi para o pleno do STJD. Então, para não correr nenhum risco de
dar essa pena para ele, o Flamengo preferiu fazer esse pagamento. Mas é isso, Flamengo focado, semana decisiva, Sampaoli pressionado, mas o Flamengo tentando recuperar as forças, principalmente para o final de semana, mas antes tem Campeonato Brasileiro. Eu acho que a multinha ele vai levar de qualquer jeito. Mais uma multinha que a diretoria do Flamengo vai pagar. Mais uns milhõezinhos que eles vão rasgar. Sou pica, acertei. Até o fim de 2024. Mais um ano. Qual é a visão sobre o Tite no Flamengo? Tem esse debate que o Rodolfo Landim gosta muito do Tite. Rodolfo Landim já foi chefe de delegação da seleção brasileira com o Tite. Já teve um nome. O nome já foi ventilado bastante. Em 2024, o Tite volta para o mercado. Isso é uma informação, tá? O Tite volta para o mercado e pode ser mercado brasileiro. Não tem preferência de nada. Pode ser uma seleção no exterior, pode ser um clube no exterior. E um clube em boa condição para trabalhar no Brasil também ele toparia. É lógico que nenhum clube no Brasil... Tem 2 clubes no Brasil, os grandes clubes para trabalhar, Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras está tranquilo, né, com o Abel Ferreira, e o Flamengo está essa bagunça toda aí. Por isso que eu estou perguntando, porque realmente no ano que vem, se o Flamengo perder, provavelmente o São Paulo não aguenta. Mas se o Flamengo ganhar e não melhorar a vida, efetivamente, vai ter que trocar de treinador. Então, de repente, no começo do ano, pode ser até que o Tite seja um nome. Um dos nomes mais cotados. Então, ele volta a trabalhar o ano que vem, ou num time que ele dê, o que ele fala um time que ele dê boa condição de trabalho, ou fora do Brasil também na mesma condição. Pode ser uma seleção, pode ser qualquer coisa. Ora, um time que dá condição de trabalho igual o Flamengo é muito difícil. Apesar da zona que está, convenhamos que é um material humano espetacular, é um clube que tem dinheiro, que pode fazer boas contratações. Por isso que eu estou levantando essa hipótese aí. De repente o Tite pode ser um futuro treinador do Flamengo. A gente trouxe, né? A gente trouxe essa situação aí do Tite. Eu mesmo já falei algumas vezes que ele interessava ao Flamengo. Pode ser um dos nomes. Tem o Galhardo também, mas o Galhardo não quer trabalhar fora da Europa. Também não está conseguindo emprego, não, hein? Mas ele acabou de rejeitar outra proposta. De Villarreal. Villarreal. Ele é entojado. Mas ele não vem pro Brasil, não. Ele quer o quê? Ele quer um clube grande da Europa, então. Porque o Villarreal é um clube... Difícil, né? Eu acho que ele é legal para começar, claro que sim. Sou eu para me meter na escolha do Galhardo, mas eu iria tranquilo pro Villarreal. Mas cada um sabe o que faz aí. O Villarreal tava jogando aí semifinais de Liga dos Campeões. Teve o Carvajal, que é o português lá. O Tite também foi levantado e agora teve essa situação aí. O Galhardo é muito difícil. O Galhardo acho que não vem pro Brasil. Falando aí dessa situação do Sampaoli, a gente volta em quanto tempo pra rádio, Caiquinho? A gente vai voltar pra rádio em 2 minutos, então dá tempo de a gente escutar aqui a declaração do Sampaoli ontem, logo depois da derrota pro São Paulo. Eu acho que o primeiro tempo o time estuvo muito impreciso, muito nervioso. Al no tener precisión desde el juego, no tuvo la capacidad asociativa de poder llegar, ni siquiera individual, en algún tipo de desnivel. Entonces hizo muy complicado llegar al arco rival porque la bola no solamente llegaba en disputa. Entonces, como la bola llegaba en disputa y no ganábamos las disputas individuales, pero la bola voltaba. Entonces, me parece que fue un primer tiempo extremadamente bajo de Otimi. Mi nerviosismo está relacionado, o mi sentimiento está relacionado con lo que sucede en un campo, que es posterior, no es anterior. Si anterior digo sí, ten razón, mas fue posterior. Yo me fui antes porque el cuarto árbitro me dijo acabó, entonces me fui embora. Yo tengo la ilusión que vamos a salir campeones. Vamos a salir campeones. Tengo toda la ilusión. Y aparte, quiero aclarar que nos, cuerpo técnico, en la proyección, en la planificación y en todo lo que va, cada detalle del juego, estaremos pendientes con mucha ilusión. No he logrado eso que conseguí en otros times, aquí, ainda, sinceramente. Toda mi manera de estructural de sentido fuchibol, en un año difícil de Flamengo. Nosotros llegamos aquí, como falo siempre, con una crisis futbolística de muchos finales perdidas. Hemos intentado meter un ADN de una manera de sentir de entrenador, un fuchibol que eu siento y que gosto, ainda
por eso falo también que intenté, pero sigue siendo mi responsabilidad seguir intentando hasta que esto acabe. Mas, sinceramente, como você fala, no está muy longe de aquellos times que yo tuve y que pretendo, este time. Olha aí, ó. De volta à Rádio Jovem Pan, o Sampaoli falando que o time do Flamengo ainda está longe dos times que ele já teve, que ele já comandou, e longe do que ele pretende. Que ele tentou implantar um DNA e ele não conseguiu, Flávio Prado. Bom, dá pra ver, né? A gente reparou, sim. Ele já fez bons trabalhos, é uma verdade. De um modo geral, eu não acho o São Paulo um mau técnico. Aliás, me surpreende o nível que ele está apresentando no Flamengo, muito baixo. Tem coisa errada no Flamengo. Se você lembrar o trabalho dele no Santos, foi um trabalho que até trouxe esse desespero aí por trazer técnicos estrangeiros. Tanto é que trouxeram um monte de porcaria depois disso aí, né? Mas ele fez um ótimo trabalho no Santos, fez um ótimo trabalho no Atlético Mineiro, fez um bom trabalho na seleção chilena. Aí não foi bem em outras equipes. No Marseille foi mais ou menos. No Sevilha, na primeira foi muito bem, na segunda foi mal. Mas ele não é mau treinador. Ele não é, agora, nesse trabalho no Flamengo, é uma piada, né? Uma piada. Não tá rolando. E não sei se a culpa é só dele, não. Acho que tem muita gente, acho que até a direção tem mais culpa do que ele. Bruno. O time tá muito mal, sem dúvida. Não tem nem a maneira dele jogar. Isso aí ele falou, não tem nem a cara, assim, você olha, pode estar jogando mal, mas você olha, né, esse é um time do Sampaoli que está jogando mal, mas é um time do Sampaoli. Nem isso dá pra ver, não tem nem a cara dele, a identidade de jogar dele. E isso dá pra mostrar que os jogadores não respeitam as ordens dele, Bruno? Porque o time não tem o estilo dele. Não tem nada do estilo dele, acho que tem a ver com característica de jogador e tem, pra mim também é bem claro que há sim a relação ali não é boa, não é uma relação boa, talvez tenha agravado, que se você olhar aquele momento do soco do preparador físico no Pedro, antes teve o jogo, foi um jogo que o Flamengo ganhou de 2-1 do Atlético em Minas, bom jogo do Flamengo. O jogo anterior àquele foi uma vitória contra o Grêmio em Porto Alegre, na Copa do Brasil, também uma boa partida, 2 boas partidas seguidas do Flamengo. Depois daquilo o time caiu muito, né? Veio a vitória no jogo de ida com o Olímpia e na sequência 3 do Cuiabá e 3 do Olímpia. A partir daí desandou de vez. Então, também acho que ele não consegue atingir os jogadores. Assim, ele passa, os jogadores não ouvem também, porque o relacionamento parece ser bem ruim, realmente, e acho que não vai melhorar, acho que não vai mudar. Não, tudo indica que não vai mudar. Que não vai mudar esse relacionamento. Só resta ver se esse time do Flamengo, pelo menos para ganhar um bicho de 35 milhões de reais que está prometido, vai tentar alguma coisa lá no Morumbi. 26.343.300 reais. Foi essa a renda do Flamengo. Esse dinheiro que o torcedor, fazendo papel de otário, mais uma vez pagou para o time não jogar nada, não mostrar vontade nenhuma. Com certeza vai ser bem diferente do que o São Paulo vai fazer no Morumbi, com o seu estádio lotado e que deve bater esse recorde, hein? A renda do São Paulo, o Flávio Prado trouxe aqui ontem, deve bater esse valor de 26 milhões de reais, hein? A ideia do São Paulo chega perto ou passa até de 30 milhões. Desde o começo, São Paulo... Porque vão ser mais pessoas também, né? O São Paulo tá querendo botar 64 mil. O camarote, você falou que o camarote no Flamengo era 4,5, o São Paulo tem de 3,5. Não sei o número de camarotes que o Flamengo disponibilizou. O do São Paulo são vários camarotes e uma procura imensa dos ingressos. Acho que nem tem mais, né? O São Paulo falou, o Casares chegou a citar, né? Tem 1 milhão de pedidos. Claro que ele falou um número arredondado, mas assim, todo mundo querendo a toda hora e tal. Eu acho que vai passar. Acho que vai dar mais que a renda que deu no... E mais com a vitória ainda, né? Se alguém tinha dúvida de pagar mais, vai pagar. Cambista, mas eu acho que vai passar de 26 milhões, sim. E aí São Paulo faz 100 milhões, né? 30 milhões no jogo, o Vamp falou isso ontem. E 70 de premiação. Verdade. Bala considerável, né? Verdade, 100 milhões de reais. É um jogo, que paga 1/5 da dívida do São Paulo, se for investir nisso. Né? Paga o Lucas, paga todo mundo. Sem contar o que ganhou da classificação, da semifinal. Exatamente. Que já tinha pago o Lucas também. Mas esse jogo ele dá 100 milhões ao São Paulo. Se ele empatar o jogo, ele ganha 100 milhões. Não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. É um caminhão de dinheiro. Tá, então, nação, as últimas informações do Flamengo. Vamos ficar ligado. E eu gostaria que você já escrevesse seus comentários, o palpite para a partida entre Flamengo e Goiás e Flamengo, né? Flamengo joga fora de casa. Vamos ver o que vai acontecer nessa partida, porque, meu amigo, o clima não está bom no Flamengo. Teve treino no Mengão hoje.
Vamos ver o que vai acontecer. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.